Tem alguns slides que vamos carregar agora. Eu me atrasei um pouco em mandar os slides para o Celso. Então, se você quiser levantar um pouquinho, se esticar, falar com seu amigo do lado, tudo bem. Mas não saiam da sala, tá? Só enquanto a gente nós carregamos a apresentação no sistema. Para uma parte dessa apresentação, Dan Unum, que é o líder do Centro de Autismo, vai também se pronunciar para falar sobre um caso muito importante, um processo legal, na verdade, que ocorreu nos Estados Unidos. Acho que talvez eu devo dizer que eu comecei a minha carreira como pesquisadora clínica, que eu acho que é o caso da maioria de vocês, não é? E aí se apaixonam por a sua prática, a sua pesquisa, a habilidade de mudar as vidas, não é? De fazer a diferença. Então, à medida que as coisas progridem nos Estados Unidos, e no nosso campo como um todo, tem se tornado cada vez mais importante que olhemos para as contingências que têm um impacto direto nas nossa prática, como ela vai ser, como os nossos serviços vão ser, como as famílias devem ser capazes de ter acesso ao que o ABA consegue oferecer, qual é a qualidade desses serviços. Então, não é diferente do que você pensa todo dia em termos de contingências, mas em vez de ser contingências relacionadas a como os pais interagem com seus filhos, e as filhas, as crianças, por sua vez, interagem com seus irmãos, nós temos aqui esses sistemas em que nós operamos. Como é que isso vai causar um impacto, então, na qualidade de serviços e na disponibilidade desses serviços? Então, ainda é análise do comportamento, de certa forma, mas de uma escala muito diferente. Então, o Celso e eu estávamos falando no almoço hoje que é realmente a minha esperança, meu desejo, de que em toda a comunidade de análise do comportamento do mundo, que alguns de vocês verifiquem que seja isso uma coisa tão importante que você vai desenvolver um interesse nisso, porque o tipo de problemas que enfrentamos e o tipo de desafios que precisam ser abordados. Dan, pode vir aqui para frente se quiser. Você não supõe que uma outra pessoa vai cuidar disso, não é? Não, tudo bem, eles vão cuidar disso, mas não vamos ter aqui os inputs dos analistas do comportamento, em termos dos padrões. Então, eu espero que talvez não amanhã, mas em breve, alguns de vocês vejam o valor em fazer esse trabalho e trabalhar com a comunidade profissional aqui no Brasil. E é incrível que nós temos pessoas do estado de São Paulo, aquele pessoal que veio aqui de manhã, porque realmente são as partes interessadas, ou seja, eles têm um interesse nesse desfecho, nesses resultados, e é bom que tenhamos essa parceria com esse pessoal do Ministério da Saúde e dessa agência de pessoas com deficiências. Estamos lá? Já? Prontos? Ótimo, perfeito. Acho que tudo bem, obrigada. Então, eu mencionei que o Dan estaria comigo aqui nessa apresentação, especialmente por causa do seu know-how e para falar de um processo que ocorreu nos Estados Unidos que pode ocorrer aqui no Brasil também. Então,
Ele é o diretor do Centro Jurídico de Autismo e escreveu um livro-texto juntamente com sua esposa, a Lori Unam, e se envolve em muitos níveis nessa ação legal ou jurídica para crianças nos Estados Unidos com autismo e a análise do comportamento aplicada. Então, isso tem a ver com as coisas que você precisa fazer agora, coisas que você tem que fazer agora para proteger ou para ver como os nossos serviços vão ter a sua qualidade alta no futuro. Então, se houver algum valor em aprender alguma das coisas que nós fizemos antes, que fez com que as coisas progredissem mais, vamos querer que isso seja reproduzido. Bom, todos temos as metas que usamos para nos assegurar de que haja um bom acesso a serviços de qualidade e que também seja custo-efetivo, seja econômico, ou seja sustentável, que nós podemos oferecer a qualidade de serviços e o custo não seja algo que os pais, para poderem pagar, só possam contar com o que é autorizado. Enfim, nós temos esse conjunto de modelos clínicos e procedimentos, mas isso não é o suficiente. Temos que fazer outras coisas para nos assegurarmos de que essas metas sejam alcançadas. E a situação é cada vez mais desafiadora. Aqui, dados do CDC, os Centros de Controle de Doenças nos Estados Unidos, em termos da incidência de autismo, não há razão, de forma alguma, de supor que a incidência no Brasil seja diferente do que essa. Sim, há diferenças em termos dos estudos epidemiológicos, mas essas diferenças, em geral, são atribuídas a diferenças em metodologia, esse tipo de coisa. Todos podemos ver a energia que está sendo empregada no mundo e no Brasil. Tem muito mais conhecimento, muito mais conscientização, mais serviços disponíveis para o autismo. Quando o Celso e todo mundo começou aqui a trabalhar, não tinha nada perto do que nós temos hoje. Isso é boas notícias e más notícias, na verdade. Então, há um financiamento melhor, mas ainda há bastante a ser feito daqui para frente no lado de planos de saúde privado e público. Mas esses desafios envolvem, então, financiamento, aumentar o acesso, e o que nós vamos fazer hoje são falar sobre os padrões necessários em múltiplos níveis, de forma que as metas de que falamos antes, acesso, qualidade de serviços, disponibilidade, tudo isso seja alcançado. Vamos falar rapidamente sobre, bom, em alguns casos, talvez não tão brevemente, sobre os padrões em 3 níveis diferentes. Às vezes leva um tempo entendermos esses 3 níveis de padrões. Eles se conectam entre si, mas são separados também. E vamos falar então sobre quais são as qualificações dos clínicos que supervisionam, desenvolvendo programas de tratamento e supervisionando o prover desse tratamento. Quem deve fazer isso? Eu entendo que agora não há nada em termos da legislação no Brasil, em termos de quem deve supervisionar o tratamento ABA no Brasil, não é? Isso não é algo bom. E não é bom no Brasil, nem na Rússia e nem em lugar nenhum. O próximo nível que precisamos levar em consideração, de que vamos falar, é que organizações devem oferecer ou prestar esses serviços. Da forma como a ABA é empregado, oferecido, não é só uma pessoa, um indivíduo que oferece isso, e sim uma organização que vai ser envolvida. Se você for aumentar essa escala desses serviços providos para mais crianças, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Vai fazer como parte de uma organização. E isso tem
também seus próprios desafios. Quem são essas organizações? Como devem agir a fim de oferecer esses serviços, prestar esses serviços? E o último de que vamos falar, e aqui o Dan é a área do Dan, ele vai falar um pouquinho. Eu vou só mencionar, mas ele tem uma perspectiva muito interessante sobre isso. É a padrão de cuidado. Como é que deve ser esse serviço? Quais são os componentes que destacam a qualidade desses serviços de ABA? E agora não há uma regulação, um estatuto que diz que é assim que deve ser. E isso também não é nada bom, né? Como notícia. Bom, enfim, você pode estar dizendo, eu tenho já o suficiente para fazer. Eu tenho tantos clientes, reuniões com os pais, aquela luta com os planos de saúde, e eu fico pensando agora, não dá para ficar pensando agora sobre diretrizes, padrões, uma coisa que eu não tenho que fazer hoje, não é? Mas eu vou dizer, você tem que fazer isso hoje, sim. E parte disso é porque quase todo mundo nessa sala, com exceção talvez não os advogados vocês começaram a pensar como clínico ou como pesquisador e não estava pensando necessariamente sobre quão rapidamente esse campo ia se desenvolver, quais seriam as necessidades depois, e você terá que desenvolver uma outra perspectiva em ver o que você faz diariamente, além de ser um clínico. E também é o caso, e talvez seja algo muito importante, saber por que esses padrões são necessários para cada pessoa na prática, para cada prestador desse serviço. Tem a ver com proteção ao consumidor. No período curto que eu estive aqui nessa conferência, eu ouvi muitos de vocês falando sobre o fato de que vocês não receberam clientes para quem eles estavam em risco e tinham perda de tempo, na melhor das hipóteses, e as famílias tiveram promessa de uma coisa e não conseguiram nada. Então, o que é importante, uma das razões mais importantes de ter esses padrões é a proteção do consumidor. E a última razão é, se você não tiver essas normas, padrões, em termos de quem deve prestar esses serviços, que organizações supervisionam, então, ou como deve ser esse atendimento, você está falando sobre formas de fazer questões de pesquisa. Nós temos já problemas de conseguir recursos para a ABA, mesmo que tudo fosse perfeito, bonito. Então, é uma terapia cara, onerosa, e acho que os serviços de autismo e os analistas de comportamento estão sempre na parte superior em termos de custo. Então, temos que pensar em termos de obrigações, ética. Então, em primeiro lugar, vou falar sobre quem está qualificado para prestar esses serviços. Eu conversei muito com o Celso e outros aqui. Eu sei que isso está algo que você pensa. Eu vou falar a vocês sobre o que está sendo feito nos Estados Unidos e outros países, e também tenho certeza de que vamos conversar sobre isso, sobre as opções disponíveis no Brasil. Aqui, provavelmente, não seja nada muito novo para vocês, mas a comissão de certificação, eu fui presidente já dessa comissão de certificação, e você pode falar que eu vou falar com essa visão, então, já enviesada por ter sido parte disso, mas, enfim, há essa questão de certificar indivíduos que trabalham na prática. Eles têm que ter uma formação acadêmica, depois experiência supervisionada e um exame que devem passar, um teste. Acho que todos vocês sabem. Não tem uma ponteira aqui, tem? Não. Então, tem 3 níveis aqui. Onde está a ponteira? Na parte de trás.
Então, nós temos aqui o BCBA, que tem que ter aqui um nível de mestrado, número de horas de supervisão, treinamento acadêmico específico. E aqui que não é uma pessoa independente, mas trabalha sob a supervisão de um analista do comportamento certificado pelo conselho. E aqui nós temos uma pessoa do grupo de linha direta implementando os protocolos de tratamento. Agora, é um analista do comportamento certificado pelo conselho que é responsável por todo esse grupo aqui nesse nível de baixo. Então, o BCBA é responsável pelo plano de tratamento, por aprovar qualquer modificação, alteração, assim por diante. E o assistente, analista do comportamento assistente, implementa isso. Esse programa tem que ser nível superior. Quantos anos leva a faculdade? 5. Nos Estados Unidos são 4 anos. E também tem uma prova, tem número de horas de supervisão, um curso específico. Então, aqui essa credencial do RBT. Então, o último dado que eu vi sobre isso, tem mais de 30 mil em todo o mundo, esses RBTs, que são os avaliações de professores baseadas em pesquisas. Então, deixe-me falar, por que ter essa certificação, esse programa de certificação é útil, não só em termos de assegurar a qualificação mínima para a equipe, mas a Lori Unum, que falou a vocês ontem, e tem aquela questão da legislação, a questão de leis aprovadas para que o tratamento de autismo fosse incluído nos planos de saúde em 50 estados. Com o trabalho do Dan também, isso não seria possível, a não ser por esse fato de ter recorrido a esse pessoal certificado. Sim, correto. Eu acho que isso foi essencial no lado do Medicaid, que é o sistema de saúde público, e também no lado dos planos de saúde privados, porque tínhamos que apontar a qualificação. Não podemos ter isso com base individual. Imagine se você tivesse que dizer, avaliar, essa pessoa está qualificada para praticar medicina cada vez que você tivesse uma prescrição de algo ou prescrito por um médico, não é? Você tem que questionar a formação médica de um médico. Imagina você cada vez ter que fazer isso repetidamente. Você não ia conseguir passar uma lei, aprovar uma lei, imagina, para uma prescrição de um médico, um por um. Mas, já que nós temos aqui essas credenciais aqui, nós podemos dizer, olha, o ABA é um serviço prestado por esse pessoal que tem essa certificação. Então, nós temos aqui, nós temos que ter contratos com essas pessoas de forma que cumpram suas obrigações. Tudo isso é um sistema que está padronizado, facilita muito o nosso trabalho. Então, novamente, quando eu mostro os dados aqui a esse respeito, isso tem a ver, novamente, com qual é a importância dessas duas outras áreas de padronização de que vou falar, padrões para organizações e para o serviço prestado. Vocês podem ver quão rapidamente esse campo está crescendo, e eu acredito que é preciso dizer que o número de pessoas que prestam serviços de ABA no Brasil, mesmo que não tenham certificação, não estão crescendo muito? Não está crescendo muito esse número de pessoas que oferecem ABA no Brasil? Está acontecendo aqui no Brasil também. Só que está acontecendo na ausência de um sistema de credenciamento. Então, esse campo está crescendo muito, tão rapidamente. Então, metade das pessoas que trabalham com isso tem essa certificação tiveram nos últimos 3 anos, ou seja, tiveram 10 ou 12 anos de mentoria. Não, certo? Isso é uma outra razão pela qual ter essas normas, esses padrões adotados é importante. O Celso e eu tivemos a oportunidade de falar
sobre essa questão aqui no Brasil, e eu espero que eu não estou revelando nenhum segredo, mas o Celso fez parte de um painel em Estocolmo com outros dois pesquisadores, Martha Huben e Rosabellis. Tinha mais alguém que eu deixei de mencionar? Então, estavam lá também esses dois pesquisadores, e houve esse reconhecimento de que você tem que ter alguma coisa no Brasil que pode ou não ser exatamente o que a BCBA está fazendo, mas tem que ter alguma coisa similar. Talvez a gente possa abrir a discussão sobre isso, mas eu sei que você está trabalhando nesse sentido, não é? Desculpa, ele não está falando no microfone, eu não consigo ouvi-lo. Eu falei alguma coisa que eu não devia falar? Disse ela. Está bem, está bem. Então, há uma energia realmente sendo encaminhada para esse setor de resolver quem é a pessoa reconhecida como competente para prestar esses serviços no Brasil. Não há nenhuma questão, nenhuma pergunta de que isso seja, não há dúvida de que isso seja necessário. Então, isso aqui tem a ver com as pessoas que trabalham individualmente na prática. Quais são as qualificações? Como os seus pares reconhecem que você deve ser pago por esse serviço. Você não é qualificado. Como é que as famílias reconhecem que você deve está qualificado para prestar esse serviço e você não? Então, precisamos ter isso abordado o mais cedo possível. Talvez algo que você não pensou ainda foi sobre reconhecer as organizações que têm a infraestrutura, que têm os procedimentos e a habilidade de dar apoio para a prestação desses serviços. ABA é um serviço que envolve muito trabalho. Então, para cada criança que recebe esse serviço, talvez mais de um profissional só que está envolvido. E geralmente é o caso de que, enfim, a fim de ter serviço de qualidade, de uma maneira de custo acessível, nós temos que aumentar essa escala, não só para responder à necessidade de tratamento, mas porque faz sentido que você tenha uma política, procedimentos estabelecidos que vai ajudar que a sua organização possa crescer de forma responsável para que um serviço de qualidade seja prestado. Talvez não seja a mesma coisa como uma organização certificada, mas pelo menos você reconhece que há normas, padrões e características, por assim dizer, que uma organização tem que ter a fim de se posicionar como uma agência ou um bom prestador desses serviços de qualidade. A Lori estava falando a vocês ontem sobre a jornada dela, chamaria de jornada, em termos de ajudar as famílias a ter acesso a serviços de qualidade. E ela começou trabalhando com o lado da legislação, com o legislativo. O ano passado, ela se tornou presidente do Conselho de Prestadores de Serviço em Autismo, na CASP, e é uma organização internacional. Estamos buscando mais brasileiros para participarem, já falo para vocês de cara, e a nossa missão é cultivar, defender e compartilhar essas práticas de qualidade, de alta qualidade para autistas. Então, a Lori passou já alguma dessas informações a vocês ontem. Temos uma década de existência, somos uma organização não lucrativa, mais de 100 organizações se juntam a nós e atendemos agora até mais, do que isso aqui, mais de 50 mil indivíduos
que já fazem parte, que têm TEA e que são atendidos. Alguns com serviços no nosso centro, outros em escolas, outros em atendimento domiciliar, outros têm a questão e tem todo tipo de atendimento, comportamento mais maior gravidade e outros. Então, essas organizações se posicionam para oferecer um tratamento de qualidade. Para isso ser possível, uma das iniciativas que começamos a implementar em 2016 foi, então, juntar os recursos para essas organizações sobre as áreas em que precisavam trabalhar e desenvolver a infraestrutura, políticas e procedimentos de forma que fossem sustentáveis, que tivessem essa visão para o futuro e pudessem favorecer a prestação de serviço de qualidade. Como clínica, Colleen e eu temos oferecido esses serviços desde 96. Eu nunca imaginei que precisaria aprender alguma coisa sobre administrar uma organização. Quantos de vocês pensou que você estaria administrando uma organização? Daphne. A Daphne. Okay. Tá bom. Então, eu não pensei. Então, muitas organizações tem essa liderança, essa administração por clínicos. E todos, incluindo o Franz lá atrás, eu acho que ele nunca pensou também que ele seria o responsável por gerir um negócio, não é? Um empreendimento. Então, são coisas que eu nunca imaginei que precisasse saber. Então, de uma certa maneira, uma das coisas que o CASP com que se preocupa é se assegurar de que a liderança de uma organização que preste serviços de aba saiba como, na verdade, como gerir uma boa organização. Então, nesse sentido, começamos com esse projeto de diretrizes e são materiais de pesquisa, são recursos que nós disponibilizamos para os nossos membros e cobrem muitos tópicos que precisam conhecer. Mesmo que você não tenha uma política, um procedimento ou um sistema implementado, você tem que, em algum ponto, começar a desenvolver tudo isso. Então, quando você olha aqui e vê tem desde atendimento organizacional, todas as coisas que acontecem quando você tem o financiamento por pares, planos de saúde, públicos e privados, seja qual for o caso, você então está assinando um contrato aqui e um arranjo, uma organização contratual. Então, você tem que ver exatamente com o que você concorda e pelo que você é responsável legalmente por fazer. E aí você começa a entrar nessa área e temos a questão discutimos também o quanto você gostaria de ser parte disso, não é? Desse atendimento organizacional. A gestão da informação, o que você faz para manter a informação sobre os seus clientes confidencial? Você tem HIPAA aqui no Brasil? Um dia você vai ter aqui. Tem outro nome aqui? Então, como é que você vai lidar com isso? Qual é o indicador financeiro que diz que uma organização está saindo bem para o futuro? Você tem que expandir. O que você tem que saber antes de você concordar em passar a uma outra cidade onde você pode abrir um centro também? Porque há famílias ali que precisam também de um atendimento. O que é sua estrutura organizacional? Deve ser uma estrutura mais vertical ou mais horizontal? Como é que você deve ter essa organização? Qual é o seu plano estratégico? Ou seja, o que você está tentando conseguir nos próximos 3 a 5 anos? E você tem um plano
para chegar lá? Eu não tinha um plano, mas você deve ter um plano. Nós temos um agora. Como é que você vai medir aqui a saúde financeira da sua organização? Não estou falando só da parte clínica, do desfecho clínico. Estou falando sobre outras medidas que indicam que você tem uma organização viável, assim por diante. Vou falar um pouquinho também mais sobre os recursos que nós temos em termos de telesaúde. Telesaúde é uma coisa que vocês já têm aqui. O que vocês precisam incluir para ter um telesaúde como um serviço válido para as famílias e também ético e em conformidade, atendendo o que for necessário. Então, quais são as suas políticas e procedimentos em termos de saúde e segurança, treinamento, gestão física, coisas desse tipo? Como é que você tem um sistema implementado para detectar e lidar com esse fato de que você tem um membro da equipe ou uma família ou alguém na comunidade que tenha uma preocupação sobre alguma coisa que eles acham que você está fazendo? Então, você tem que poder abordar essas questões logo. A garantia da qualidade, isso tem a ver com até que ponto você consegue demonstrar que está prestando a qualidade de serviços com a qual você tem um compromisso de prestar. O que você falou que ia prestar, qual é o resultado, desfecho clínico e quão satisfeito você está e o seu grupo, o seu staff, a sua equipe. E, em último lugar, nós temos uma questão de engajar aqui e ter uma parceria com as partes interessadas. Falamos sobre isso antes, a Colin e eu, e também as políticas em termos de disseminar e conduzir a pesquisa em diferentes ambientes em que você esteja trabalhando. Talvez você fez o seu projeto de pesquisa num ambiente específico, e quando você passa a clínicas privadas, talvez você não está sob os auspícios da universidade, mas como é que você começa, então, a pensar em conduzir pesquisa com seus clientes, como é a sua obrigação ética? Então, como é que você dissemina e mostra que você está atualizado com os achados mais recentes de pesquisa? Então, são alguns dos tópicos cobertos nesse projeto de diretrizes e padrões. E cada uma dessas áreas tem uma descrição do que está envolvido, mas também uma lista de recursos e uma lista de verificação que você pode usar na sua organização. Isso é algo que aplica a nós ou não? A meta do CASP, desse projeto, é ajudar a elevar as organizações e posicioná-las de forma que sejam capazes de oferecer serviços de qualidade sem ter que aprender tudo da maneira mais difícil, não é? Eu não sabia sobre nada disso, esperava ter sabido antes e assim por diante. Porque a realidade aqui é: as organizações de pior desempenho são aquelas que vão estar na mídia, na imprensa e assim por diante. Mesmo se você pensar que está se saindo bem com o seu trabalho na sua organização e tudo está ótimo, esse projeto pode ajudá-lo a determinar e autoavaliar. Talvez você precise de certos recursos, talvez algo que você precise priorizar, e você tem que saber, estar ciente do fato de que alguém algum dia vai deixar de fazer as coisas de maneira correta. Então, esse projeto ajuda as organizações a fazerem as coisas de forma correta. E também há um capítulo aqui sobre lidar com o que nós chamamos de crise e gestão de incidentes. Então, o que acontece quando alguém aparece na mídia? Você pode dizer: espera um pouquinho, eles não estavam fazendo análise do comportamento, mas o que eles vão fazer? O que vai sair no jornal? Eles vão dizer que estão fazendo ABA, não é? Então, temos que lidar com essa gestão da crise também, não é, do conflito. Então, essa é uma organização
ou melhor, a parte organizacional do trabalho, ou seja, a Lori e eu estamos muito felizes de falar a vocês sobre isso, porque eu sou do conselho do CASP e ela é a presidente, a CEO, então é nosso interesse ter membros do Brasil também, da comunidade brasileira, sejam participando do desenvolvimento de mais normas e padrões, porque estamos levando isso além das recomendações, ou talvez a sua organização possa querer participar. Eu quero mostrar isso daqui. Somos tão felizes porque desde que começamos esse projeto, deixa eu olhar o tempo, desde que começamos esse projeto, nós tivemos 75 dos melhores analistas de comportamento do mundo, cuja foto aparece aqui, trabalhando voluntariamente para nos ajudar a desenvolver essas normas, esses padrões. E gostaríamos de ter também a participação do Brasil. Tem uma inscrição no nosso site se você quiser participar. E a próxima sessão, eu estou muito ansiosa em ouvir o Dan, mas enfim, temos aqui então o padrão de atendimento. Talvez não seja uma boa, seja difícil de traduzir isso em português, eu não sei, mas o padrão de atendimento se refere a isso. Na verdade, é uma medição comum na área médica, ou seja, o ABA tem a ver com recursos de saúde, então você está nessa área de cuidado, ou seja, médico. Então, o que um prático razoável faz com esse paciente nessas circunstâncias? Então, por exemplo, se alguém recebe um diagnóstico de vamos dizer, um câncer, você vai ver qual é o tratamento recomendado em geral. E há ramificações legais disso. Talvez aqui também. Sim, certamente nos Estados Unidos. Se você fizer uma coisa que está totalmente fora daquilo recomendado, que não é o que a maioria das pessoas faria, isso tem a ver com esses padrões. Então, padrões querem dizer que nós, num campo, estamos num consenso sobre o que é um padrão de atendimento razoável, aceitável. Não é assim. Você tem que colocar isso aqui intravenoso 30 segundos. Não, estou falando de áreas maiores de acordo. Nós estamos num acordo de que isso aqui é o que constitui o atendimento. Então, na medicina, há padrões, normas. Por exemplo, o cuidado pré-natal, o que você deve fazer, ou um paciente que começa a mostrar sinais de toxemia. Qual é, então, o padrão de atendimento? Ou depressão, alguém que se apresenta com uma depressão leve ou uma depressão grave, qual é a norma de tratamento? O diabetes, a mesma coisa, um padrão de tratamento. Então, tudo isso se refere a coisas como que tipo de tratamento, quando deve ser adotado o tratamento, qual é o ambiente do cuidado, por quanto tempo, assim por diante. Assim como reconhecer as variáveis que individualizam as recomendações de tratamento. Então, o Dan vai falar a vocês sobre o seguinte, um processo que ocorreu nos Estados Unidos que vai ter potencialmente muitas ramificações para ABA, embora não seja um caso de ABA em si. Foi uma ótima apresentação do que vou falar. Muito obrigado, Jane. Vai ser difícil aqui eu lidar com esse pointer, mas enfim. Acho que uns 20 minutos, rapidamente, vou falar sobre... vocês conheceram a mulher ontem, a Lori, a doutora Lori. Ela, então, faz a aprovação de leis, trabalha com o legislativo e aprova essas leis. Ela faz
eles obedecem essas leis, assim como eu obedeço também o que ela fala, mas aí eu tenho que me assegurar de que essas leis sejam implementadas, não é? Que realmente as crianças obtenham o tratamento de que precisam. Então, eu tenho que eliminar, lembra como ela mostrou aquelas leis que têm limites? Pois é, temos que, vamos dizer, tratamento até a idade de 9 ou idade XY. Aí eu vou lá e elimino esses limites, não é? Em casos jurídicos e para que a lei seja aplicada, é preciso eliminar esses limites, porque isso tem a ver com aquela questão do padrão de atendimento. Nós não tratamos outras doenças dessa forma, não é? E no final das contas, é muito importante para todos que as crianças tenham o tratamento de que precisam oferecido a elas. Então, o custo de uma criança não tratada com autismo é de $3 milhões por ano. Imagine isso durante a vida toda, não é? No custo social. Ninguém quer ter que pagar por esses custos e ter uma criança que está para sempre condenada a uma vida não funcional, não é? Isso não é bom para ninguém. Então, esse é o argumento que nós apresentamos ao pessoal do Legislativo, o argumento que nós usamos no Tribunal. E temos que nos assegurar, então, que vocês, que são prestadores de serviço, podem fazer o seu trabalho de forma que vocês tenham resultados efetivos. E essas ferramentas são usadas para que você possa trabalhar de forma efetiva com esses padrões e para saber como abordar um caso em geral. Temos uma medição para ser aplicada, ou seja, uma das técnicas que eu uso se aplica a essas crianças. Uma outra regra se aplica a outro. Então, a Jane falou, qual é o padrão de atendimento que eu tenho para alguém com câncer, por exemplo? Bom, em muitos casos é quimioterapia, não é? Quimioterapia é o tratamento tradicional para câncer e mostra-se efetivo em muitos casos. Agora, imagine você, se você vai ao médico e ele fala assim, não, concordo, eu vou passar a você agora essa quimioterapia. Mas eu vou só dar 50% da dose de quimioterapia recomendada. A gente nunca faz isso com câncer, não é? Vai falar, olha, eu vou dar só uma fração do que deveria receber que seja efetiva para o seu caso. E nós vemos isso nos Estados Unidos com a ABA. E a gente fala, peraí, vamos tentar só dar 50% do ABA que você precisa. E isso é totalmente devastador e não efetivo. E é discriminação. E isso é algo que é derrotista, porque no final você não vai ter o mesmo resultado, não é? Então, às vezes, nós, acho que no Brasil também, a gente fala assim, olha, tente esse outro tratamento antes. Se você não conseguir esse tratamento, aí você passa para o ABA. O perigo é que se você atrasa o tratamento com ABA, você vai comprometer o resultado final. Então, é muito perigoso adiar um tratamento. E lembre-se também que a Jane apresentou uns slides outro dia, que talvez pode ver um benefício adicional, não é? Tem algum benefício, vamos dizer, a criança está se engajando, está tendo alguma resposta, mas é um benefício pequeno. Ela está tendo um pouquinho de melhoria, mas ela pode ter muito mais melhoria se tivesse o que precisa. Se eu tiver uma lesão no joelho, eu vou tratar isso. E aí me prescrevem um tratamento e talvez eu melhore, que não seja o ideal. Eu vou ter 10% de movimentação recuperada, ou 20%, mas eu queria recuperar o movimento por completo, não é? Então, a criança tem que ter o direito de receber o tratamento por completo que é recomendado a ela. Então, eu vou falar em mais detalhes aqui, mas é a mesma teoria em termos do que é o padrão geralmente aceito de tratamento. E é isso que eu tenho que oferecer, conseguir. É isso que nós esperamos, não é? Todo mundo que tem um plano de saúde privado, você está pagando para serviços de saúde prêmio de alta qualidade. Então, você quer receber um tratamento de saúde que é recomendado. Quando você é um médico, você espera que o médico ofereça um padrão de qualidade de atendimento esperado. É a mesma coisa com a ABA. Eu espero
esse tratamento de ABA. Como a Jane falou, você tem uma obrigação contratual com seu cliente para se assegurar de que quem paga por esses serviços tem a mesma obrigação com o plano de saúde. Você pagou por isso, né? Eu paguei por um tratamento médico de certo padrão, e isso que nós precisamos levar em consideração. Então, aqui não foi um caso de ABA, e sim um tratamento residencial, domiciliar, para uma questão de abuso de substância, uma dependência química, tratamento domiciliar. Então, aqui nós temos as diretrizes, falamos sobre uma lista, como a Jane falou. Então, assim, são diretrizes que asseguram de quem pode ter o que, em que ambiente, por quanto tempo, que dose. Essas diretrizes eram mais restritas do que geralmente aceitos, ou seja, geralmente os padrões aceitos, se você vai a um médico, ele vai falar, olha, tem esse tratamento domiciliar nessas circunstâncias, mas aí o pessoal que financia fala, não, só nessas outras circunstâncias. Então, houve uma contradição aqui, em termos do que o contrato dizia, eles prometeram uma coisa, e em termos de padrões, e isso era o que era esperado, foi para isso que pagaram, mas o pessoal do plano de saúde não fez isso, violaram essas obrigações que deviam prestar ou atender, somente no interesse das pessoas que tinham aquele direito. Bom, então o processo é muito útil, porque nós vemos aqui, todas as vezes, muitas vezes nos Estados Unidos, casos em que nós temos a cobertura do ABA, mas aí o plano de saúde vai lá e fala assim, bom, eu não vou cobrir esse tratamento para pessoas acima de 12 anos, porque cientificamente não há base para isso. Nós conhecemos que o ABA, nós sabemos que o ABA é efetivo depois de 12 anos de idade. Então, se alguém tem uma questão comportamental e precisa disso, nós vemos, mesmo assim, nós vemos algumas empresas de planos de saúde dizendo que você só pode usar o ABA se você tiver um comportamento autolesivo ou se a criança ou se o paciente for agressivo com outros, mas se ele tiver uma comunicação verbal ou com algumas dificuldades ou uma coisa do tipo, aí você não vai, nós não vamos cobrir o serviço de ABA para esse paciente. Então, muitas vezes, o diagnóstico de autismo ocorre e, de acordo com déficits cognitivos em certas áreas, comportamento repetitivo, comunicação, etc. Então, tudo isso é sujeito a receber tratamento. Nós sabemos que o ABA deve ser usado para tratar tudo isso. Então, podemos usar os mesmos princípios nos Estados Unidos e eu acho que o mesmo tipo de lógica se aplicaria aqui. Eu tenho o direito de aceitar um certo padrão de tratamento. Uma vez que você tenha isso, aí você, o pessoal da ciência, estabelece qual é o padrão de tratamento e nós podemos então falar, mostrar isso ao juiz, ao legislativo, para dizer qual tratamento padrão é recomendado. A Jane falou um pouquinho sobre isso. Então, nesse caso, foi dito o seguinte, para determinar nesse caso, que não é de ABA, nós temos aqui, buscamos estudos revisados por pares, não é? Estudos, pesquisa revisada por pares, para ver quais são os padrões aceitos. E diretrizes de consensos de organizações profissionais. Nós temos, por exemplo, a Associação de Psicólogos, a Associação de Médicos nos Estados Unidos, a Associação de Analistas do Comportamento. Eles podem se reunir. O pessoal do CASP, com esses padrões profissionais. Podemos, então, usar essas fontes conjuntamente com esses profissionais especialistas, refletindo o que a ciência diz na literatura. Então, por isso que é tão importante ter esses padrões, porque nós
Temos que ter esses padrões estabelecidos, porque se nós não fizermos isso, as agências governamentais vão estabelecer, os planos de saúde vão estabelecer esses padrões, tudo isso para economizar recursos. E eles não vão ser tão sofisticados em termos de qual é a ciência e o que é realmente efetivo. Você que quer estabelecer os padrões de tratamento. E quando eu falo você, eu quero dizer cada um de vocês, a cada dia, de alguma forma, está estabelecendo esses padrões de atendimento. Quando eu falo com vocês como práticos, eu quero enfatizar que se você estiver aceitando menos do que uma criança precisa, se você está concordando que uma criança, por exemplo, não precisa de ABA num certo ambiente em que, quando na verdade ela precisa, mas vamos dizer, o plano de saúde fala, não, sem ABA na escola, mas você sabe que precisa de ABA na escola, ou o plano de saúde fala, vou só oferecer 3 ou 4 horas disso, e você sabe que a criança precisa de 2 vezes ou 3 vezes mais. Se você aceitar o que não é recomendado, o que é inconsistente com a ciência, isso vai se tornar o padrão. Esse vai se tornar o padrão. E o que acontece? Uma vez, quando você falar, eu tenho essa criança aqui de 3 anos, ele é muito agressivo, tem comportamento autolesivo, não tem comunicação verbal, eu preciso agora ter 30 horas de programa ou mais, eles vão olhar para você e dizer, ué, como é que pode ser isso? Porque todo mundo antes tem esse padrão. Não é porque você estabeleceu esse padrão. Então, eu sempre enfatizo aos práticos que reconheçam isso, que vocês estão estabelecendo os padrões a cada dia, individualmente como organização. E como outras organizações também o fazem. Aqui, nesse caso, uma organização médica que estabelece padrões para tratamento domiciliar. É um livro grosso, assim, e já está disponível há muitos anos. E aí, o tribunal olhou essas normas e falou, nossa, faz sentido, aqui tem a ver com a ABA. Mas aqui, o que o tribunal falou é que os padrões para esse tipo de tratamento aqui tinham que incluir serviços para manter a função e evitar a deterioração. Às vezes nós temos o ABA e as pessoas falam, eu não quero usar o ABA, pagar pelo ABA só para manter esse nível de função, de habilidades. Às vezes é importante manter aquelas habilidades, porque se você não mantiver as habilidades, elas vão decair. Então, às vezes, você tem que ter um tratamento só para manter as habilidades no nível em que estão. Então, aqui, houve esses padrões colocados, os padrões que colocam muita ênfase na estabilização de uma crise. Então, o que acontece é que a pessoa o paciente acaba ficando numa montanha-russa, em que ele é tratado e tem uma piora, é tratado e tem uma piora. Então, nós vemos, nesse caso, bom, eu diria que eu tive a oportunidade do mês passado de falar com um dos advogados que participou desse processo. É chamado Witt Case, porque foi alguém que cometeu suicídio, não é? Ele não teve, então, o tratamento, ele teve só um tratamento muito leve e foi negado o tratamento intensivo domiciliar. Então, tinha uma ilustração, uma foto dele segurando o seu filhinho recém-nascido e ele se matou 2 dias depois disso, Witt. Então, isso ajudou a motivar e impulsionar o caso. Não é a mesma coisa do ABA, não necessariamente estamos lidando com uma grande população que tem o risco de se matarem, cometerem suicídio no dia seguinte, mas nós temos em nossas mãos a oportunidade de oferecer a essas famílias e aos pacientes uma vida mais independente, uma qualidade de vida melhor e uma experiência muito mais enriquecedora. Então, eu acho que uma das coisas que fico muito grata ao Dan e a Lori é que eles são
tem uma ampla gama de contatos e ações. Então, uma vez que esse caso apareceu ou que foi discutido, nós tivemos, então, a possibilidade de também... Como? Nós tivemos, então, a possibilidade de usar esse caso para a questão do ABA. Então, nós temos aqui projeto iniciado pelo CASP, que fez com que pudemos perceber que precisávamos desses padrões também e diretrizes em termos do que é um tratamento ABA de qualidade. Então, a CASP começou esse projeto em parceria com a PPA, que é a Associação para Analistas do Comportamento, e também temos outras partes interessadas colaborando conosco, e sempre estamos buscando especialistas nessa área, nesses assuntos, e precisamos dessas diretrizes de forma a... E financiadores, não é só recorrermos às agências de financiamento dos Estados Unidos, não é isso. Isso que me afeta no Brasil, essas questões, vocês veem que, às vezes, aqui no Brasil, nós temos questões muito parecidas, não é? E isso aqui é traduzido, não sei se isso aqui foi traduzido para o Brasil, mas talvez para o português, talvez o Celso possa nos ajudar com isso. Então, vamos falar sobre isso mais tarde, mas uma das coisas que foi importante em vencer ou ganhar esse processo teve 66 mil solicitações negadas porque as diretrizes eram inapropriadas e então o que aconteceu? É difícil até falar sobre isso, mas enfim, nós precisamos diretrizes para toda a população que nós atendemos, adultos, aqueles que são jovens, aqueles que têm idade escolar, os que são verbais, os não verbais. Eu não estou dizendo que seja necessário envolver todo mundo nesse processo, mas podemos dizer a todos o que é um ABA, o que é um ABA, como ele deve ser para esses indivíduos. E aí, envolver essas coisas, esses componentes de uma avaliação adequada. Como é que você seleciona as suas metas? Quais são os componentes de um plano de tratamento? Como é que você planeja a generalização? Tudo isso tem que ser determinado. Mas no final do dia, no final das contas, eu falei, por que nós precisamos de diretrizes? Eu falei, bom, somos clínicos, não estamos pensando sobre os contatos de forma geral, precisamos proteger o consumidor, temos esses recursos, mas o Dan acabou de dizer, se nós não estabelecermos essas diretrizes, seja no nível individual de cada prática ou organizacional ou padrões de atendimento de serviço, esse pessoal é que vai fazer. Quem são eles? Eles não estão nessa sala, esse pessoal que vai definir os padrões se nós não o fizermos. Eu acho que nós temos ainda tempo para questões e comentários. Gostaríamos muito de saber se isso faz sentido para vocês aqui. Eu sei, é cruel. É sábado, são 4h, mas estamos muito felizes. Se vocês tiverem alguma pergunta, ficaríamos muito felizes em responder. Não? Ok. Muito obrigada.